Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Ludonerd, comigo, Renan Cobassa, nosso amigo Gil Cardoso e também Domingos Neto. Galera, o nosso canal ele é voltado para a cultura nerd e geek. Então, você que é nerd geek, já se inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo. Toda semana tem vídeo novo para ti. E aí, dá aquele like legal para incentivar a gente a continuar dando esse conteúdo para você maravilhoso. E para iniciar, a gente já começa falando, claro, do que motivou a gente a fazer os vídeos, que é a Marvel e todo o universo do MCU. É isso mesmo. É porque a gente, como amigos em comuns, né, e gostamos do mesmo assunto, aí a gente acabou vendo que a gente fala muito sobre a Marvel, então decidimos iniciar esse projeto aqui e vamos ver se dê certo. E não se esquece também de compartilhar o vídeo, que é muito bom. Quanto mais gente souber da gente, melhor. E para iniciar logo nosso primeiro canal, nós vamos falar sobre, como já dito, o universo Marvel e falando ali, pegando a engrenagem para a gente puxar e levar logo a 2008, que é onde se iniciou tudo ali com o Homem de Ferro, a gente precisa entender como é que estava antes, né, o mundo e a cultura nerd com relação aos filmes de heróis. Será que precisava mesmo fazer uma mudança? Será que houve uma boa mudança? Bem, para esclarecer tudinho, Gil Cardoso vai falar para a gente o que aconteceu antes do MCU, com relação aos estúdios do Estúdio Marvel. Vai lá, Gil. Beleza, pessoal? Então, iniciando essa conversa sobre o universo da Marvel, né? Tipo, no cinema a gente, durante muitas décadas, o filme de super-herói, ele sempre era lançado, sempre fazia sucesso. Como a gente vê desde a década de 70, existe já uma produção de filmes de super-heróis. Nos anos 70 teve os Supermans, são aqueles filmes clássicos do Superman, e nos anos 80 e 90, os clássicos filmes do Batman, o de Tim Burton e do Joel Schumacher, que foi muito criticado nos anos 90, mas o que eu acho interessante nesses filmes, desde a década de 70 para cá, é que eles tinham um tom mais cartunesco. É só a gente perceber pela forma de produção, na direção de arte, até mesmo no figurino, que tinha aquele lado cartunesco. É só a gente ver aquele Batman de 89 do Tim Burton. É um exemplo disso. Então, durante muitos anos, filmes de super-heróis foram produzidos no cinema. Tipo, na década de 70 nós temos exemplos do Superman, 80 e 90 os clássicos filmes do Batman, e chegando ali no final dos anos 90, depois do fracasso de alguns filmes de super-heróis, a gente pode ver que existia um tom, e o tom de filmes de super-heróis se mudou nos anos 2000. Antes dos anos 2000, os filmes de super-heróis tinham um tom muito cartunesco. É só a gente ver nas partes técnicas do filme. Um bom exemplo disso é o Batman de 89 do Tim Burton, que é uma coisa assim muito cartunesca e que beira uma homenagem à série clássica do Batman dos anos 60, que é aquele negócio mais cartunesco, com o Coringa dançando daquele jeito naquela cena clássica, onde eles entram no restaurante. Então, existia uma produção de filmes de super-heróis, mas com esse tom cartunesco, não era muito levado a sério. As coisas mudaram nos anos 2000, com a estreia do X-Men do Bryan Singer. A forma de desenvolverem os personagens de super-herói mudou, o tom mudou, porque ficou um tom mais... além de humanizar os personagens, ficou um tom mais sério. A gente vê através das roupas dos X-Men, que são roupas pretas, a produção ficou mais diferente, não ficou um tom muito cartunesco. E com isso mais realismo, né?
Exatamente, mais realismo. E subsequentemente veio o Homem-Aranha do Sam Raimi, que também que tem uma produção assim um pouco cartunesca. Então, subsequente do X-Men veio o Homem-Aranha do Sam Raimi, que tem aquela pegada ainda cartunesca, mas só que existe uma diferença, porque eles humanizaram o Peter Parker, o personagem do Homem-Aranha. Que é só a gente perceber que nos filmes anteriores, os personagens que são os super-heróis, eles não eram muito humanizados como a partir de 2000 para cá, onde eles apresentam fraqueza, dúvidas sobre os seus, até mesmo os seus próprios poderes. Então, com isso, logo depois veio as sequências, o X-Men 2 e o Homem-Aranha 2, também dos mesmos diretores. Então eles continuaram com aquela pegada um pouco mais realista, humanizando o super-herói e colocando suas fraquezas. Nesse meio tempo também veio em 2005 o Batman Begins, do Christopher Nolan, que aproveitou dessa pegada meio adulta, assim vamos se dizer, não tão cartunesca, e deu a sua versão do Batman. Então, a partir daí, veio também as sequências do X-Men 3, o confronto final, que, aliás, é um filme ruim, mas só que mostra já mostra um lado mais diferente, assim, porque é um lado questionador dos personagens. Os personagens se questionam muito nesse filme, em relação a bem e a mal. Porque é uma coisa clássica que vem dos X-Men, dos quadrinhos. Então, aí em 2007 veio o Homem-Aranha 3, que também não é um filme bom, mas também é um filme que mostra um Peter Parker muito cheio de conflito. E ele perde até mesmo a sua própria identidade no decorrer do filme. Então esse desenvolvimento desses personagens, dos super-heróis, mudou da década de 80 para 2000. Então nos anos 2000 ele já vem com uma outra pegada. Aí chegamos em 2008 com o Batman, o Cavaleiro das Trevas, mas só que antes veio o Homem de Ferro, com Kevin Feige, e o Incrível Hulk. Mas se vocês prestarem atenção, até mesmo as pessoas que estão assistindo, se vocês forem atrás da ficha técnica dos filmes anteriores, lá do X-Men de 2000, do Homem-Aranha, o Kevin Feige sempre esteve como produtor executivo desses filmes. Então ele sempre estava nos bastidores desses filmes e ele sabia como desenvolver esses personagens, ele sabia o tom dos personagens e ele sabia muito bem o que o público queria e o que não queria, porque ele já estava no meio há muito tempo. Então, ele não criou do nada o MCU. Ele teve uma base onde ele estava na produção de todos esses filmes e a partir eu creio, né, que a partir do momento que ele observa esses personagens, o desenvolvimento desses personagens, ele dá tipo um estalo nele, que ele percebe que dá para criar um universo inteiro com esses personagens. Não só o Kevin Feige, mas a indústria da Marvel conseguiu vir trazendo aos poucos o público. Ele conseguiu trazer um público um pouco mais antigo, que já conhecia o Homem-Aranha, esse universo, aí conseguiu trazer um público mais jovem, ali, intermediário, adolescente, e quando ele trouxe parte do Tom Holland, ele conseguiu fechar ali a faixa etária de quem realmente se interessava pelo personagem, né? E aí ele conseguiu amarrar todas as histórias. Você pode ver que a gente consegue ver uma similaridade entre as três franquias. Ele conseguiu trazer a gente consegue ver uma similaridade entre as histórias, não só do personagem em si, do nome do personagem, da cara dele, que é escancarado ali, a história mesmo, o título do filme já traz, da franquia, mas a gente conseguiu ver algumas diferenças no desenvolver da história, né? Mas a gente conseguiu ver uma similaridade ali entre as histórias, no caso. Ter a questão dos pais dele, isso é bem expressivo, isso é bem nítido na história do Homem-Aranha, né? Mas, em si, o fato dele se acreditar como um herói.
dele se entender e se aceitar como um herói, né? E isso trouxe todo um peso para o personagem, a profundidade do personagem, para que a gente conseguisse entender ele não só superficialmente como um Homem-Aranha, como um cara que veste uma roupa, né, e sai pulando de telhado em telhado, salvando, amigão da vizinhança, mas sim como uma pessoa que também tem os seus conflitos, tem os seus problemas dedicados. E aí a gente consegue se imaginar na pele do personagem. Então, assim, porque a gente via muito aquela questão do herói, aquele negócio muito lúdico. Né? O herói que ele vai lá e ele faz assim, ele tem todos os poderes ali, né? Mas hoje em dia, a gente consegue se imaginar sendo um super-herói, mesmo que não tenha todas aquelas atribuições daquilo que a gente está assistindo. Então, essa evolução da história de herói no cinema trouxe essa sensação para quem assiste. Por isso que eu acredito que hoje os filmes da Marvel passam tanto sucesso. Por quê? Porque a gente consegue se aproximar ao máximo do personagem, às vezes até ao ponto de se sentir dentro da história. Eu acho que esse é realmente o real propósito do cinema, mas que antes, quando se trata do nicho de super-herói, eles não conseguiam alcançar. Mas essa que foi a sacada do Kevin Feige, porque ele percebeu que como mudou a estética e o tom de filmes de super-herói, que eles viram o quê? Que o super-herói agora, ele tem problemas existenciais, os super-heróis, eles podem se ferir, porque se vocês prestarem atenção, antes, o super-herói a gente tinha aquela imagem de que ele nunca se feria, nunca apanhava, e era quase que indestrutível. Exatamente. E os filmes de 2000 para cá mostram que eles são fracos, não fracos no sentido de ter poder, mas fracos no sentido de questionar a existência deles, questionar os próprios poderes. É só a gente ver no X-Men de 2000 o dilema da vampira. Exato. Ela tem um poder que é sugar a energia das pessoas, então ela vive o tempo todo em conflito. O Wolverine vive o tempo todo em conflito por causa das questões pessoais dele. E o Homem-Aranha também foi a mesma coisa. É um menino nerd, a Tobey Maguire é aquela visão nerd dele que é super inteligente, mas ele não consegue expressar os sentimentos dele para Mary Jane, e vive uma vida paralela como o Homem-Aranha. Então é um adolescente que tem muitos problemas existenciais. Então o Kevin Feige ele percebeu que mudou a maneira de contar essas histórias. E o que eu acho muito interessante no que o Kevin Feige fez na criação do MCU é a estética e os artifícios que ele usou para desenvolver o universo inteiro, como por exemplo a cena pós-crédito, que é uma coisa que eu não me lembro de ninguém ter feito isso antes de Homem de Ferro, e tipo depois do Homem de Ferro os fãs começaram a esperar qual é a cena pós-crédito, que vai dar uma dica do futuro do universo. Então, tipo, foi uma coisa arquitetada, assim, muito bem pensada pelo Kevin Feige, em todas as estruturas de desenvolver um universo de super-heróis. Obviamente que ele viu pelo lucro que ia dar, isso é óbvio, ele sabia que ia dar lucro nisso, mas eu acho que o Kevin Feige ele tem uma paixão. Eu acho que tudo que ele faz pela Marvel é de uma pessoa apaixonada e que entende a Marvel. Ele entende a Marvel, então a forma como ele desenvolveu esse universo é impressionante. E vem de todo esse desenvolvimento de como mudou a estética e a visão da própria indústria de Hollywood sobre os super-heróis. Então, galera, se inscreve no canal, dá like, compartilha nas suas redes sociais. Falando em redes sociais, segue a gente aqui também, a rede social do Ludo Nerd, assim como as nossas pessoais, estarão na descrição aqui do canal, assim como também estão aparecendo aqui na tela para você. Muito obrigado, abraços aí dos nerds daqui da ilha e até mais.
Vocês querem ver os bastidores? Vocês querem ver? Vocês querem ver? Tá assim. Vai mudar. Peraí. E para iniciar, logo de início, para iniciar logo de início é ótimo, né? Mas. Foi. Balança a raba, descendo e subindo. Porra, é essa, mano? Sim. Ele apresenta. Se apresenta. Now the world don't move to the beat of just one drum. Então, segue a gente no canal. 35 takes. Já corte nessa porra. Meu Deus, tô matando alguém. Tô matando alguém ali, eu penso, meu Deus. Eu acho que tu vai ter que apresentar o teu. Corta.